Hoje eu quero partilhar com você o texto de Apocalipse, capítulo 1. Abra sua Bíblia comigo. Apocalipse, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 5 até o verso de número 18. Lido o texto, por favor, não feche a sua Bíblia. Eu preciso que você acompanhe comigo, uma Bíblia aberta, a exposição desse texto. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso, e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chamas de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na sua mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Louvado seja o Senhor. Desde que Jesus, o Filho de Deus, nasceu em Belém da Judeia, é que o cenário mundial era extremamente sombrio. Quando Jesus nasceu, quem governava o Império Romano era César Augusto, que governou do ano 27 a.C. até o ano 14 depois de Cristo. Quando Jesus começa o seu ministério, morre na cruz e ressuscita dentre os mortos, quem governava o mundo era Tibério César, que governou do ano 14 até o ano 37 da era cristã. Quando Jesus disse, e mostrando aquela efígie do imperador, cunhada na moeda, disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele estava se referindo a Tibério César. Depois assume o governo de Roma um dos homens mais cruéis da história, de 37 a 41, chamado Calígula, um homem que derramou muito sangue por causa da sua feroz perseguição. Depois governa o Império Romano Cláudio, de 41 a 54 da era cristã,
quando ocorreu uma grande fome mundial, profetizada por Ágabo. E naquela ocasião, os judeus foram expulsos de Roma, desembocando numa grande fome entre os judeus. É por isso que Paulo faz uma coleta entre as igrejas gentílicas da Galácia, da Macedônia, da Acaia e da Ásia Menor, para socorrer aqueles pobres da Judéia. Depois assume o governo de Roma Nero em 54 e governa até 68. Foi o imperador que pôs fogo em Roma e começa um verdadeiro massacre aos cristãos, crucificando-os e queimando-os vivo para iluminar as noites de Roma. Sucede Nero Vespasiano, que governa de 69 a 79. É no período de Vespasiano, no ano 70 precisamente, que foi inaugurado em Roma o Coliseu, chamado de Arena da Morte, que na festa de inauguração de 100 dias, mais de 10.000 crentes foram mortos com requinte de crueldade. Eles eram enrolados em peles de animais e jogados na arena, para os cães morderem, para os touros pisarem e para os leões esfaimados da Líbia devorarem. Sucede Vespasiano Tito Flávio, que governa de 79 a 81. Tito Flávio foi o general que destruiu Jerusalém, que incendiou o templo de Jerusalém e que promoveu a maior dispersão dos judeus de todos os tempos, desde o ano 70 até 14 de maio de 1948, quando Israel retorna ao seu território. Sucede Tito Flávio Domiciano, que governa de 81 a 96. É este imperador que deporta o apóstolo João, então pastor da igreja de Éfeso, na Ásia Menor, para uma colônia penal, para uma ilha vulcânica do mar Egeu, a ilha de Patmos. Vale destacar que a essas alturas, todos os outros apóstolos já estavam mortos, e mortos pelo viés do martírio. João era o último representante do colégio apostólico, já era um homem idoso. A igreja estava sendo massacrada, os crentes estavam sendo mortos, e Domiciano, certamente, ao deportar o apóstolo João para esta ilha vulcânica, tem um propósito: calar a voz do último apóstolo de Jesus, e jogar uma espécie de pá de cal na igreja tão sofrida daquele tempo. Todas as portas foram fechadas para João na terra. Mas quando todas as portas para João foram fechadas na terra, Deus abriu-lhe uma porta no céu e disse: sobe para aqui, que eu te mostrarei não as coisas que talvez aconteçam, não as coisas que podem acontecer, eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. É curioso que quando João é enviado para esta ilha vulcânica, do ponto de vista humano, era o braço de ferro do Império Romano que o mandava para o exílio. Mas quando João interpreta esse fato, ele tem outra perspectiva. Ele diz no versículo 9 que ele estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho do Senhor Jesus Cristo. Quem tem as rédeas da história nas suas mãos não são os poderosos deste mundo, mas o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele é quem está no trono e é Ele quem dirige a história. Era um dia de domingo, era o dia do Senhor, quando João escuta atrás dele uma voz tão poderosa como uma voz de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Filadélfia, Laodiceia.
Quando ele se volta para ver quem falava com ele, ele não vê quem falava com ele. Ele vê as 7 igrejas, os 7 candeeiros e alguém no meio dos candeeiros. Quem é esse Jesus que João vê na ilha de Pátimos? Este Jesus é o centro das Escrituras. Ele é tudo no Antigo Testamento. Ele é a semente da mulher, ele é o descendente de Abraão, ele é o cordeiro da Páscoa, ele é a coluna de nuvem, ele é a coluna de fogo, ele é o maná que caiu do céu, ele é a água que brotou da rocha. Ele é simbolizado pelo tabernáculo, ele é simbolizado pela arca da aliança, ele é simbolizado pelo templo, ele é simbolizado pelas festas, ele é simbolizado pelos sacrifícios, ele é simbolizado pelo sábado. Tudo era sombra dele, ele a realidade. Quem é esse Jesus que João contempla na ilha de Pátimos? Ele é tudo no Novo Testamento. Ele é o verbo que se fez carne, ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Ele é o fundamento da igreja, ele é o dono da igreja, ele é o edificador da igreja, ele é o protetor da igreja, ele é o pão da vida, ele é a luz do mundo, ele é a porta das ovelhas, ele é o bom pastor, ele é a ressurreição e a vida, ele é o caminho, a verdade e a vida, ele é a videira verdadeira, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores. Quem é esse Jesus que João viu? Nesta manhã eu gostaria de tratar de 3 assuntos à luz desse texto. O primeiro assunto é a glória incomparável da pessoa de Jesus. O segundo ponto da mensagem é a glória incomparável da obra de Jesus. E terceiro ponto, as implicações para a nossa vida destas 2 verdades anteriores. Quem é Jesus? Notem comigo, no versículo 13, que a primeira coisa que João tem a percepção é que este Jesus é onipresente. Ele está no meio das 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ao mesmo tempo aqui, ao mesmo tempo ali, ao mesmo tempo acolá, ao mesmo tempo aqui neste templo em Anápolis. Ele está em toda parte. Eu posso garantir que esta assembleia tão bela e esses encontros tão importantes só se tornam de fato importantes não porque veio este ou aquele pregador, veio esta ou aquela banda, ou porque veio este ou aquele preletor. Esta assembleia é tão importante porque o Rei dos Reis, Jesus Cristo, está aqui. Ele é onipresente, Ele está aqui nesta manhã para nos sondar, para nos exortar, para nos encorajar, para nos fazer promessas. Mas em segundo lugar, veja comigo por gentileza, versículo 14: a sua cabeça e cabelos eram brancos como alva, lã como neve. Isso retrata o fato de que Ele não é apenas onipresente, Ele é eterno. Ele é antes de todas as coisas. Ele existe nas 3 pessoas da Trindade antes mesmo que o mundo fosse criado. Ele não precisava ter criado o universo para ser Deus, já o era antes da criação. Ele não deriva da criação glória para Ele mesmo, embora Ele criou tudo para a sua glória, e o universo inteiro resplandece a glória dEle, mas Ele já era glorioso e perfeito em si mesmo, antes de ter criado os céus e a terra. Ele não foi criado, Ele é o Criador. Ele não passou a existir, Ele é o Pai da eternidade.
Os seus cabelos são brancos como a neve. Terceiro lugar, veja comigo o verso 14 ainda: os olhos como chama de fogo. Isso retrata que ele é não apenas onipresente e eterno, ele é também onisciente. Ele tudo vê, a todo sonda. É por isso que ao andar entre as igrejas, ele repete para as 7 igrejas: eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço. Embora tenhamos aqui o nosso querido pastor Clarimundo, um homem de Deus, já há tantos anos aqui nesta igreja e amando as suas ovelhas, ele não pode conhecer a todos vocês. Aliás, nós nem conhecemos plenamente a nós mesmos. Porém, este Jesus que está aqui, ele conhece totalmente, ele conhece profundamente, ele conhece exaustivamente, ele conhece totalmente. Seus olhos são como chamas de fogo. Ele sabe quem é você, ele sabe como você está nesta manhã. Mas notem comigo o versículo 15: os seus pés são semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. Isso significa que ele é onipotente. Ele é aquele que pode todas as coisas, para quem não há impossíveis. Em outras palavras, ninguém pode ameaçar Jesus, ninguém pode intimidar Jesus, ninguém pode colocar Jesus numa situação de perigo, de risco. Ninguém pode colocar Jesus contra a parede. Ele é o que dá vida, ele é o que tira a vida, ele é o que exalta, ele é o que rebaixa, ele quem põe no trono, ele quem tira do trono. Ele é o todo-poderoso Deus. Nesse período em que o Brasil celebra a festa chamada de Carnaval, em muitos lugares, no passado e agora, em muitas passarelas, em muitas ruas, o nome de Jesus tem sido escarnecido, vilipendiado, zombado. E há muitos que tolamente pensam que podem humilhar Jesus, enfraquecer Jesus. Não, 1000 vezes não. O nosso Senhor é o Rei da Glória. O nosso Senhor é vencedor invicto em todas as batalhas. Ele é o todo-poderoso Deus. Ninguém pode ameaçá-lo, ninguém pode intimidá-lo, ninguém pode derrotá-lo. Ele está no trono e ele voltará e vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ele é onipotente. Mas notem comigo, versículo 15: a voz é como voz de muitas águas. Sabe o que significa isso? Ele é irresistível. A sua voz é poderosa. A sua voz despede chamas de fogo. A sua voz despedaça os cedros do Líbano. A sua voz faz tremer o deserto. Ele falou e o universo surgiu. Ele dá uma ordem e o sol para. Ele dá uma ordem e as estrelas aparecem. Ele dá uma ordem e o vento cessa. Ele dá uma ordem e o mar se acalma. Ele dá uma ordem e a doença tem que ir embora. Ele dá uma ordem e os demônios têm que bater em retirada. Ele dá uma ordem e os anjos saem para obedecê-lo. A sua voz ecoa nos céus e a sua voz ecoa aqui nesta igreja, nesta manhã. Mas observem comigo, por favor, o versículo de número 16. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Significa que ele é vitorioso. É curioso que
Nesta batalha final, às vezes se pensa que vai ser enfrentada uma conflagração de armas, fuzis, metralhadoras, canhões, carros, tanques de guerra, armas nucleares, bombas atômicas, armas químicas. Mas o Senhor não vai precisar de nada disso. A única arma que vai ser acionada é a espada que sai da boca de Jesus. Ele matará o anticristo com o sopro da sua boca. Não há ninguém que possa detê-lo, não há ninguém que possa vencê-lo, não há ninguém que possa derrotá-lo. Nós servimos ao todo-poderoso Deus, ao invencível Deus, ao nosso glorioso Senhor Jesus Cristo. Mas notem comigo, finalmente o versículo 16, quando diz: o seu rosto brilhava como o sol na sua força. O Cristo que João vê não é mais aquele Cristo suando sangue do Getsemane. O Cristo que João vê não é mais aquele Cristo cuspido e esbordoado do sinédrio judaico. O Cristo que João vê não é mais o Cristo vilipendiado e torturado do pretório romano. O Cristo que João vê não é o Cristo que caminha trôpego pelas ruas estreitas e apinhadas de Jerusalém, sob os apupos e vaias de uma multidão ensandecida. O Cristo que João vê não é o Cristo pregado naquele lenho no Gólgota. O Cristo que João vê é o Cristo vitorioso. Seu rosto brilha como o sol na sua força. É este Jesus que viemos adorar nesta manhã. É este Jesus que é a razão da nossa vida. É este Jesus que é o conteúdo da celebração dos 60 anos do Comep. É por causa desse Jesus que essa celebração perdura 60 anos e há de perdurar até Jesus voltar para a glória do seu nome. Ele é o glorioso Jesus. O resultado disso está no verso 18. Porque está escrito, versículo 17, está escrito: quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. João era o discípulo mais próximo de Jesus, aquele que reclinou no peito de Jesus, na mesa da ceia. Mas agora, diante da glória incomparável de Jesus, diante da majestade do Cordeiro de Deus, ele cai como morto aos seus pés. E Jesus olha para ele e diz: não tenha medo não, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu estive lá no começo, estarei lá no fim. Eu sou o alfa, eu sou o ômega. Eis que eu estive morto, mas eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Nós não adoramos o Cristo que esteve vivo e está morto. Nós adoramos o Cristo que esteve morto e está vivo pelos séculos dos séculos. Nós adoramos o Cristo que venceu a morte e que tem a chave da morte e do inferno. Quem tem a chave tem o poder. Quem tem a chave tem a autoridade. Quem tem a chave tem o controle. E ele tem a chave da morte e do inferno. Tudo está debaixo do governo dele. Ele manda no céu, ele manda na terra, ele manda no inferno. Ele tem o controle de todo o universo. Ele é glorioso em sua pessoa, incomparavelmente glorioso. Mas agora observem comigo o segundo ponto dessa mensagem. Tendo nós observado a glória da sua pessoa, em segundo lugar, vamos olhar a glória da sua obra. O primeiro ponto que eu quero destacar está no versículo 5, quando diz: aquele que nos ama. Eu quero dizer para você que Jesus te ama. Isso não é pouca coisa.
Eu gosto quando os irmãos nossos da Inglaterra do século XVII diziam o seguinte: achas pouco os seres amados por Deus? No dia que você entende que Jesus ama você, você é curado do complexo de inferioridade. No dia que você entende essa verdade, não tem mais problema de autoestima achatada. E Jesus ama você e a mim, não porque um dia olhou para nós e disse: você é uma pessoa legal, eu acho que você é digna de ser amado. Não foi assim. A Bíblia diz que Ele nos amou quando nós éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos. Ele não nos amou por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. Ele não nos amou por causa das nossas virtudes, mas apesar dos nossos pecados. O amor dele por você não tem a causa em você mesmo, mas nele. Ele nos amou porque Ele é amor. Ele não amou você porque você o amava. Ele amou você primeiro e atraiu você para Ele com cordas de amor, porque Ele amou você com amor eterno. Esse amor é abundante. O Espírito Santo derrama este amor, o amor de Deus em seu coração. Este amor é imerecido, porque Ele me amou quando eu não o amava. Este amor é provado. A Bíblia diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, se você entrou aqui hoje, nesta manhã, ou está nos acompanhando pelas mídias sociais, e tem alguma dúvida do seu valor, saiba disso: Jesus ama você. Ama você com amor eterno. Ama você com amor perseverante. Nunca houve um dia em que ele tenha deixado de amar você. Não há nada que você possa fazer para Ele amar você mais. Não há nada que você possa fazer para Ele amar você menos. Ele ama você com amor eterno, perseverante, sacrificial. Ele não escreveu nas nuvens com letras de fogo: eu te amo. Ele esculpiu na cruz do Calvário: eu te amo. A segunda obra que é destacada no texto, está no versículo 5 ainda, quando diz assim: e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Primeiro, Ele amou você. Segundo, Ele morreu por você. Agora notem, Ele é santo, santo, santo. Quando você diz santo, você define. Quando você diz santo, santo, você enfatiza. Quando você diz santo, 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 você coloca isso em grau superlativo. Ele não pode contemplar o mal. Ele é luz. E agora, por amor a você, Ele veio ao mundo, assumiu o seu lugar, carregou no seu corpo, sobre o madeiro, os seus pecados. A Bíblia diz que Deus lançou sobre Ele a iniquidade de todos nós. Por isso a Bíblia diz que não havia beleza nele. Tem gente que se equivocadamente acha que Jesus não era bonito. Não, Jesus era muito bonito. Ele era belíssimo, certamente. Quando a Bíblia diz que não havia beleza nele, não está falando do aspecto físico dele, está falando que naquele momento a feiura minha, a feiura sua, o nosso pecado, a nossa transgressão, a nossa iniquidade foi colocada sobre ele. Ele foi feito pecado por nós. E porque ele foi feito pecado por nós, e o salário do pecado é a morte, a lei exigiu a morte dele. Agradou ao Pai moê-lo naquela cruz. E sabe por que ele morreu por você? Porque Ele amou você com amor eterno. Ele não foi para aquela cruz esperneando, como uma ovelha vai para o matadouro.
A Bíblia diz que ele não levou em conta a ignomínia da cruz, pela alegria que lhe estava proposta, a alegria de amar você, de morrer pelos seus pecados, para dar a você a vida eterna. Terceira obra. Confira comigo o versículo 6. Está escrito: e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Primeiro, ele nos amou. Segundo, ele morreu por nós. Terceiro, ele nos exaltou. Você que tem familiaridade com as Escrituras, sabe que lá no Velho Testamento, nenhum sacerdote podia ser rei, e nenhum rei podia ser sacerdote. O rei Uzias, depois de governar tanto tempo em Jerusalém, governou 52 anos. Num dado momento ele se envaideceu e quis ocupar a função também de sacerdote e ficou leproso. O único que reuniu em si mesmo a função de rei e sacerdote foi Jesus Cristo. Agora, você que foi amado por Ele, você que recebeu o efeito e os efeitos da morte dele, agora é constituído em rei e sacerdote, ou sacerdócio real. Que posição honrosa! Isso significa que você não precisa de intermediário para chegar até Deus. Por meio de Jesus você tem livre acesso à sala do trono. Você pode falar com Ele em qualquer lugar, em qualquer dia, em qualquer circunstância. Ele está pronto para recebê-lo, porque você é sacerdote, você é rei, você foi assentado com Ele nas regiões celestes, acima de todo o principado e potestade. Quarto lugar, Ele amou você, Ele morreu por você, Ele exaltou você, mas em quarto lugar, Ele voltará para você. Confira comigo o versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Ele voltará. E como ele voltará? Diz a Bíblia que ele voltará pessoalmente. Ele não vai enviar um representante. Está lá em Atos 1:11, que quando os apóstolos, os discípulos estavam olhando para as alturas e Jesus ascendendo aos céus, vieram dois anjos e perguntaram para eles: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que vi subir, do mesmo modo descerá. Ele pessoalmente voltará. Segundo, ele voltará visivelmente, todo olho verá. Vai ser o evento mais público e notório da história. Terceiro, ele voltará audivelmente. Ressoada a trombeta de Deus, ouvida a voz do arcanjo, ele voltará. Quarto, ele voltará repentinamente. Vai ser como um relâmpago que risca os céus do oriente ao ocidente. Na linguagem do apóstolo Paulo, é como abrir e fechar de olhos. Um instante. E a palavra instante lá em 1 Coríntios 15 é a palavra átomos, de onde vem a nossa palavra portuguesa átomo. Esta rapidez era representado por três coisas: o dardejar da cauda de um peixe, o faiscar das estrelas e o abrir e fechar de olhos. Em outras palavras, prepara-te para te encontrares com o teu Deus, porque não vai dar para arranjar azeite para sua lamparina na última hora. Como ele voltará? Ele voltará inesperadamente. Será como ladrão.
Nenhum ladrão manda um WhatsApp para você, dizendo: tal dia, tal hora eu chego na sua casa, prepara um pão de queijo, uma pamonha, que eu estou chegando. Chega de surpresa. Significa que não vai ser um dia comum. Não vai ser um dia óbvio. É como se você levantasse para ir trabalhar, ou levantasse para levar a criança na escola, ou levantar para fazer uma viagem. E vai ser assim, um dia comum, que ele voltará. Não sabemos se pela manhã, se pela tarde, se pela noite, se pela madrugada. Precisamos estar preparados. E quando eu olho, pastor Clarismundo, essa questão, se vai ser de manhã, de tarde, de noite ou de madrugada, estava comentando com o Wagner, que veio comigo, que isso representa os fusos horários. Se Jesus voltar de manhã no Brasil, vai ser de noite no Japão, vai ser de tarde na Europa. Então ele vem ao mesmo tempo de manhã, de tarde, de noite e de madrugada, depende do lugar onde estiver. Preste atenção nisso. Você precisa estar preparado a qualquer hora. Quando perguntaram para John Wesley: John Wesley, o que é que você gostaria de fazer quando Jesus voltar? Ele respondeu: eu gostaria de fazer o que eu faço todo dia, porque todo dia eu estou esperando, todo dia eu estou aguardando, todo dia eu estou dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Como ele voltará finalmente? Ele voltará vitoriosamente, gloriosamente. Na sua primeira vinda, ele veio de forma muito humilde. O seu berço foi uma manjedoura, um coxo de animal comer, mangiare, manjedoura. Não tinha onde reclinar a cabeça. Para entrar em Jerusalém, precisou de um burrinho, de um jumentinho emprestado. Para reunir-se com seus discípulos no cenáculo, precisou de uma casa emprestada. Para ser sepultado, precisou de um túmulo emprestado. Mas quando ele voltar, ele virá como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores. Ele virá para se assentar no trono e julgar as nações. Ele virá para colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Então ele amou você, ele morreu por você, ele exaltou você, e ele voltará para você. Bom, vamos agora então ao último ponto desta meditação, que é: quais são as consequências ou as implicações do fato de Jesus ser glorioso e ter realizado por nós tão gloriosa obra? Primeira implicação: não precisamos mais ter medo da vida. Tem muita gente que está com medo da vida, irmãos. Tem muita gente que está com medo de viver. Tem muita gente que está flertando com a morte. Tem muita gente que acha que a única saída honrosa para a vida é cometer suicídio. Você não precisa ter medo da vida. Eu fico olhando que quando Domiciano está destruindo, matando, aterrorizando a igreja, empurrando para a colônia penal o último apóstolo de Jesus, o cenário era muito sombrio. Parecia que a história estava sem rumo. Parecia que o mal estava prevalecendo. Parecia que o diabo estava no controle. Mas quando João chega naquela ilha, o Senhor mostra para ele que quem manda é o céu e não a terra. O trono que governa o universo não é o trono dos homens, é o trono de Deus. E quando João sobe, ele vê um trono. Ele não ousa falar ou descrever quem é essa pessoa, a não ser descrever pedras preciosas, o brilho de pedras preciosas, aquele que é santo, 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 aquele que é o Criador do universo. Eu quero dizer para você, meu querido, que a vida faz sentido, porque Jesus é real. Ele é o Senhor da sua história, Ele é o Senhor da sua vida. Você não precisa temer a vida, porque Ele é a vida. Segundo lugar, ou segunda implicação:
Você não precisa ter medo da morte. Jesus disse para João: ô João, você fica com medo não, eu sou o primeiro, eu sou o último. Eis que eu estive morto, mas eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Ele venceu a morte, Ele matou a morte, Ele arrancou o aguilhão da morte, Ele ressuscitou, inaugurando a imortalidade. Ele tem a chave da morte e do inferno. Ele é a ressurreição e a vida. E se você crê nele, você nunca morrerá eternamente. Você já passou da morte para a vida. Agora a morte não tem a última palavra. Agora o túmulo não é mais o nosso último endereço. Agora para nós viver é Cristo e o morrer é lucro, porque morrer é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas em terceiro lugar, terceira implicação: você não precisa ter medo da vida, você não precisa ter medo da morte, você não precisa ter medo do futuro desconhecido. Me permita explicar isso. Você e eu temos certeza do nosso futuro final. É a glória, é a bem-aventurança eterna. Isso, todos nós que estamos em Cristo estamos seguros disso. Porém, eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã. Eu não enxergo na curva, eu não enxergo no escuro. Eu não sei, pastor Clorimundo, quantos de nós, se Deus permitir, estaremos aqui nos 61 anos do Comep. Talvez alguns de nós aqui já terão partido. Nós não temos essa segurança, nós não temos esse conhecimento. Mas eu quero dizer para você que você não precisa temer esse futuro que você não conhece. Porque aquele que está no trono diz: eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Ele estará com você. Ele assistirá a você. Não há circunstância da vida em que Ele não esteja do seu lado, para guardar você, para proteger você. Enquanto você caminhar por aqui, você tem 2 guarda-costas, 2 protetores, que vão estar do seu lado, todo dia, toda noite. Bondade e misericórdia vão seguir você todos os dias da sua vida. Não haverá um dia em que você vai acordar em que a bondade e a misericórdia não estarão do seu lado, direito e esquerdo. E quando essa jornada terminar, você vai habitar com o Senhor na sua casa para sempre e sempre e sempre e sempre. Mas finalmente, quarta implicação: você não precisa ter medo da vida, você não precisa ter medo da morte, você não precisa ter medo do desconhecido. E quarto, você não precisa ter medo da eternidade. Jesus disse para João: eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Bilhões e milhões de anos vão rolar por toda a eternidade, e Ele estará lá com você. Ele vai ser a sua herança, a sua alegria, a sua recompensa. Você vai contemplar a Ele face a face. Você vai reinar com Ele para sempre. Você vai servi-lo sem cansaço, sem dor, sem fadiga. Você terá um corpo imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória de Jesus. Não terá choro, não terá pranto, não terá dor, não terá pecado, não terá maldição, não terá despedida, não terá defeito físico, não terá cansaço. Você estará com Ele para sempre, e sempre, e sempre, e sempre, e sempre, eternamente. Louvado seja Deus. Relativa, abundante, eterna. Eu conclamo você a celebrar este Jesus e a reconhecer que este Jesus é a razão desta celebração dos 60 anos do Comep.